Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai lá toda terça-feira às 20h30, que ficam gravados aí nas mídias, Facebook, Instagram, YouTube, vocês podem acessar aí embaixo. É um prazer muito grande estar com vocês para esses momentos de reflexão sobre a nossa vida, sobre todas as informações muito importantes que nós temos acesso através da espiritualidade superior, informações que nos ajudam muito. Hoje nós vamos falar de algo que é comum a todo mundo, importante para qualquer um, que é a imortalidade da alma. Afinal de contas, nós continuamos existindo mesmo depois da morte física? Será que nós vamos ficar dormindo para acordar no dia do juízo final? Será que alguns serão arremessados para o inferno para sofrer por todo sempre? E outros serão alçados ao céu para uma vida de felicidade plena por todo sempre? Afinal de contas, o que acontece? E o que o Espiritismo fala? Ou melhor, o que os espíritos falam? Aqueles que desencarnaram falam. Tem credibilidade isso? A mediunidade existe? Se a mediunidade existe, nós deveríamos ter mais atenção a ela. Será que existem pessoas que conseguem lidar com a mediunidade e trabalhar bem isso para não serem prejudicados com informações equivocadas que vêm do lado de lá? Se é que a mediunidade existe, existem essas pessoas que conseguem entender esse processo? Existem, né? São justamente os cientistas do espírito, os espíritas, o espiritismo, a ciência que vem estudar o espírito. O mundo espiritual, ela é crença ou é realidade? Aliás, a matéria, ela existe ou é uma crença nossa? Mas como assim? A matéria está aqui. Só que os cientistas falam, né, que essa matéria aqui não é a única. Já falei isso muitas vezes. Existe uma outra matéria que compõe cerca de 97% do universo. 95%, aliás. Esse número, na verdade, nem os cientistas sabem. É em torno de 95%. Somente uma fração da matéria do universo é essa matéria aqui, da tabela periódica. Mais de 90% é outra matéria, chamada de matéria escura. Vocês já ouviram falar sobre isso? Só que essa matéria escura, ela não pode ser vista, ela não pode ser tocada, ela não pode ser medida. Portanto, como é que os cientistas podem afirmar que existe essa outra matéria? Como? Eles não conseguem medir, não tem um instrumento que mostre que existe matéria escura aqui. Conseguem pelos efeitos que essa outra matéria causa nesse percentual de matéria que nós conhecemos. Os efeitos que essa matéria causa no universo, na nossa parte física. Então, nós poderíamos dizer que a ciência não vê, não toca e não consegue medir. Poderíamos dizer que os cientistas têm uma crença de que essa matéria exista? Por que não? É isso, não é? Então, eles acreditam que existe essa matéria, mas acreditam com grande força. Por quê? Eles sentem a influência dessa matéria. Por que isso é importante para nós? Porque o mundo espiritual, ele não pode ser visto, ele não pode ser medido, e nós sentimos a influência do mundo espiritual em nós. E nós temos uma crença muito grande que esse mundo espiritual existe. Mas tem uma coisa a mais a favor. A nossa crença no mundo espiritual é que já aconteceram materializações de espíritos. Aí muda tudo. Já tivemos espíritos que, através de outros médios, nos trazem informações magníficas que não condizem com a capacidade daquele médium. Informações de cunho científico. Então, existem centenas e centenas de obras mediúnicas trazidas para nós por espíritos
quase que analfabetos, ou com um nível de conhecimento que não tem nada a ver com aquele conhecimento que vem. Então a gente sente pelos efeitos, por aquilo que a gente tem em mãos, que esse mundo espiritual existe. Sem contar que temos médiuns que veem os espíritos, que ouvem os espíritos. Então a nossa crença no mundo espiritual é muito mais sólida, muito mais aceitável do que a crença dos cientistas na matéria escura. Eles não conseguem ver, não conseguem medir, não conseguem, só sabem dos efeitos dela. Nós, além dos efeitos do mundo espiritual, temos a evidência, temos a audiência, nós temos os processos de materialização, nós temos as obras mediúnicas, os relatos de médiuns, temos os nossos desdobramentos, as nossas passagens por esse plano espiritual, temos as experiências de quase morte, cada vez mais estudadas, cada vez mais aceitas. No Brasil, nós temos a felicidade de ter a Associação Médico Espírita, pessoas ligadas à ciência, à medicina, reconhecendo e estudando as coisas espirituais. Enfim, vida espiritual existe? Existe. Está mais do que comprovado para nós. E o grande trabalho que Kardec fez foi estudar a mediunidade e deixar um compêndio sobre a mediunidade, o Livro dos Médiuns. E ele deixou o método que ele usou para filtrar tudo que vem da vida espiritual. E é isso que é ensinado nas casas espíritas também, para as pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, saberem usar a mediunidade, orientadas por outros mais experientes. A dificuldade da ciência em aceitar e pesquisar o espírito fica meio incompreensível para nós, embora a gente saiba que existem várias universidades, inclusive na Rússia e nos Estados Unidos, que estudam sim o espírito, fazem experiências. A própria NASA mediu a aura do Chico Xavier e ela chegava a 10, 20 metros. Portanto, a aura é algo real, já medido pela NASA. Tem laudos sobre isso. Então, gente, vida espiritual não é uma questão de crença. Então, os nossos irmãos, que são muito apegados a uma religião que rejeita a vida espiritual da maneira que o Espiritismo mostra, com os espíritos despertos do lado de lá, participando da vida, e não dormindo para acordar no dia do juízo final, uma vida ativa, um Deus de amor e não um Deus que condena para sempre um ser para o inferno, nem imediatamente para o céu. Essa visão que a ciência espírita traz é uma visão real sobre a vida. E nos diz que a consciência que nós somos existe além da vida física. Então, a imortalidade da alma é um fato. Daí, nós deveríamos dar mais atenção ao estudo dessas coisas. É a atenção que vocês estão dando. E revendo tudo de informação, o Evangelho, então, é como se fosse um código de conduta, como se Jesus dissesse: sigam esse caminho, não se afastem dele. E vocês vão se libertar desse processo de reencarnações sucessivas daqui a um tempo. E vocês já vão começar a viver mais felizes. Então, invistam na sua felicidade, invistam na sua espiritualidade. A família é um grande laboratório para o espírito. Nas relações, nós mostramos quem nós somos, o progresso que nós já fizemos. Nós ajudamos uns aos outros. E os médiuns ostensivos, então, são as grandes testemunhas da imortalidade da alma. A astronomia é uma ciência de observação. A gente aponta um telescópio para o alto e analisamos os astros. E chegamos a conclusões pela observação. O Espiritismo é uma ciência de observação. Através dos médiuns, que é como se fosse o nosso telescópio, nós observamos a vida espiritual.
e recebemos as informações da vida espiritual. Muitas pessoas, desde cedo, os que são médios ostensivos, dão de cara com essa realidade espiritual. E fica difícil, num caso desse, a pessoa não se voltar para o espiritismo, porque constata a realidade da vida espiritual. Muitas pessoas que têm suas crenças ferrenhas, não, isso, nada disso existe, quando perdem um ente querido, correm para a casa espírita. Porque quando pensam mais profundamente sobre o assunto, não faz sentido as coisas não serem como o espiritismo fala, como os espíritos superiores falam. Então, muitas pessoas vêm com a mediunidade e constatam tudo aquilo que é falado nas obras espíritas. E eu vou passar para vocês um vídeo que eu não passei ainda antes, de 5 minutinhos. É uma entrevista que o Carlos Vereza faz com uma médium, Dona Vanete. O Carlos Vereza frequenta lá uma casa com a irmã nossa, o lar de Frei Luiz, e a Vanete é uma médium de lá. E ela vai contar, então, a experiência dela desde menininha, que ela vê um espírito, é o avô dela. E esse avô precisava pedir perdão para o pai dela. E vejam a questão do perdão, que nós já abordamos em outros programas, né, como é importante. É aquilo que Jesus falou: se reconcilie com seu adversário enquanto estáis a caminho, porque depois fica difícil, depois isso vai pesar mais. Então ela vai falar, dentre outras coisas, essa necessidade que o avô dela tinha de pedir perdão ao pai dela e também à mãe, porque ele não foi muito legal com ambos. E utiliza então a neta, a Vanete, para ser um instrumento dessa ligação dos dois planos. Mas nada melhor do que assistir a entrevista e voltamos já já. Então fiquem aí com o Carlos Vereza entrevistando a senhora Vanete e voltamos já já. Eu tinha muita vontade de orar, eu tinha 5 anos e eu na minha casa, na casa do meu pai, né, eu estava de madrugada, eu estava acordada, não sei como uma criança de 5 anos está acordada às 5 horas da madrugada. Essa foi a minha primeira vivência. E você era católica? Eu era católica e fui católica há muitos anos ainda. E eu tive uma vivência, e eu estava na minha cama, mas não estava dormindo, era madrugada, estava todo mundo dormindo, meu pai, meus irmãos, e eu vi passar pela porta, sem abrir a porta, um homem, um senhor. E eu falei para ele: como é que pode? Por que o senhor entrou na casa do meu pai? O senhor não bateu na porta? O senhor não abriu a porta? Como pode o senhor entrar na casa do meu pai? Aqui é a casa do meu pai. Você não realizava que era uma vidência não, né? Não, eu não sabia que era vidência. Eu só soube o que era vidência quando eu entrei para o Frei Luiz. Eu não sabia que eu era vidência, eu não sabia. Eu sabia que os anjos estavam comigo sempre, mas não sabia a vidência. Então ele falou para mim: mas eu sou seu avô. Eu falei assim: não senhor, o senhor não é meu avô. E nem chamou meu pai para abrir a porta. Aí ele falou: filha, por favor, chama seu pai, eu preciso falar com ele. E eu falei assim: mas o senhor quer falar o que com meu pai? Eu preciso pedir perdão a ele. Aí eu gritei: papai, que é, Vanete? Aí eu falei assim: seu pai está aqui. Aí ele falou para minha mãe assim: Célia, manda essa menina dormir. Aí eu falei assim: papai, ele está aqui. Mas meu pai não acreditou. Aí meu avô começou a falar o que só eles dois sabiam. Mas o seu pai não estava vendo? Não, meu pai não estava vendo. Meu pai ainda estava no quarto. Ele não acreditou. Então ele foi falando, meu avô foi falando tudo que só eles dois sabiam.
E eu ia repetindo, mas ele falou isso, papai. Ele falou isso agora. Papai, ele está chorando. Papai, ele está aqui, papai. Ele diz que é seu pai, que é meu avô. Aí meu pai veio. E eu comecei a falar tudo que meu avô falava. E meu pai caiu de joelhos no chão. Nossa, e chorava muito. E minha mãe também. Eu quero te pedir perdão, meu filho. Eu fui muito mal para você. Eu maltratei muito você. Eu fiz tudo o que eu quis com você. E você sempre pacato. E a Célia também, que é a minha mãe, eu peço desculpa, que eu também te maltratei muito. Eu quero pedir desculpa a vocês. E você passava para ele? Passava tudo. O que ele falava, eu passava. Aí ele foi falou durante, assim, eu acredito que uns 5 a 10 minutos. Aí foi falando, meu pai foi respondendo, dizendo que perdoava ele, que não existia mais nada. Meu pai começou a acreditar, então. Meu pai acreditou, porque só eles sabiam o que tinha acontecido no passado. Eu não saberia, eu, uma criança de 5 anos, não saberia. E a minha mãe sabia de alguma coisa, mas não tudo. E conforme ele foi falando, eu fui falando para o meu pai, e meu pai acreditou, e caiu de joelhos chorando. Oh, meu pai, eu te perdoo, meu pai, eu te perdoo. Papai, ele também está pedindo perdão, e está chorando muito. Então eu vou falar para ele não chorar, porque eu sou desculpou. E não chora mais, papai. Aí nessa hora eu já estava chorando também de ver os dois chorarem. E a minha mãe também. Aí, papai desculpou, meu avô pediu desculpa e perdão. Eu disse, agora eu vou embora. Agradeço a essa menininha, que é minha neta, tudo que ela fez por nós. Agradeça, meu filho. Que lindo. Agradeça, essa menininha salvou nós dois. E ele foi embora. Como veio, passou pela porta fechada e foi embora. E meu pai e minha mãe foram para o quarto, ficaram chorando e conversando lá, que eu não ouvia, né? Eu sabia que eles estavam conversando e chorando de emoção. Foi sua primeira evidência? Foi minha primeira evidência, eu tinha 5 anos. E aí, gostaram do vídeo? Muito interessante, né? A médium falando da experiência dela, e isso ela com 5 anos de idade. Imaginem tudo que não aconteceu até a data de hoje, né? Quantas coisas essa pessoa já não viu, o próprio Vereza, e todos nós que estamos mais tempo na casa espírita, testemunhamos essas situações de pessoas com mediunidade. Alguns de nós têm essa mediunidade extensiva, não é o meu caso. Eu tenho intuição, como todo mundo tem, mas essa mediunidade ostensiva é comum na casa espírita. A casa espírita é a casa dos médiuns, porque eles não vão encontrar um acolhimento como eles encontram na casa espírita, onde isso é estudado, é uma coisa natural. Mediunidade é natural, é coisa da natureza, é orgânica. Existe uma glândula pineal, que está muito ligada a essa questão da mediunidade. Existem pessoas que estudam a pineal, e a pineal tem alguns cristais de um mineral, apatita, e tudo indica que a quantidade dessa apatita dentro da pineal confere a uma pessoa uma conexão maior com essas vibrações mais sutis, que são da vida espiritual, a presença de espíritos, a comunicação. Não é só isso, mas em grande parte a pineal é uma das grandes explicações para o fato de algumas pessoas terem uma mediunidade mais extensiva. Portanto, é uma condição orgânica. E a mediunidade é para ser utilizada de forma positiva para a pessoa, para o próprio médium. Nesse caso aí, a senhora Vanete, ela começou a entender. Imaginem ela viver num país
onde a mediunidade não é aceita, onde a religião é reprimida, e ela com a mediunidade vendo os espíritos. Já pensou que coisa horrível? Então, a doutrina espírita tem essa particularidade de estudar a mediunidade, entender a mediunidade. Quando a gente vê um espírito, nós estamos vendo o corpo espiritual. O espírito em si ele é uma centelha, uma luz, uma energia. Mas o espírito se manifesta no chamado mundo espiritual, que é o corpo espiritual. Aquele corpo que ajudou a moldar o corpo físico. Esses espíritos que estão lá, quando reencarnarem, esse corpo espiritual vai moldar o novo corpo físico. O corpo físico vai copiar esse corpo espiritual que eles têm hoje. E vai acrescentar as características genéticas dos pais. Cor de pele, cabelo, etc, etc, etc. Então, se esses espíritos estão com o corpo espiritual mais limpinho, vão nascer crianças mais saudáveis. O que não quer dizer que a criança nascer saudável é porque está com o corpo espiritual limpinho. Porque muitas vezes o corpo espiritual está com lesões e a espiritualidade, na hora da encarnação, eles mexem na genética para que certas doenças não despontarem de imediato na criança. Mais tarde, talvez, dependendo da conduta da pessoa. Então, é assim, nós trazemos muitas lesões no nosso perispírito e nem todas nós vamos curar numa encarnação, porque talvez a gente não suportasse. Mas alguns de nós já curaram muito essas lesões. Então, vamos aproveitar a encarnação atual para elevar a nossa mente, nossos sentimentos, porque a lei é de amor. A lei de causa e efeito não atua apenas por as coisas negativas. Maus atos, maus pensamentos criam lesões. Não. Os atos de amor, os grandes atos de desprendimento, é como se eles desfizessem essas lesões. Então a gente se cura ou pelo amor ou pela dor. Já ouviram falar essa frase? E todos nós, então, temos o nosso corpo espiritual que à noite, queiramos ou não, ele se desdobra. A diferença é que alguns desdobram, está aqui o corpo físico, corpo espiritual. Estamos encarnados e despertos. Vamos dormir. O corpo espiritual se descola. O que acontece é que ele pode ficar por aqui, ele pode ir para longe. E na hora de voltar, quando a gente acorda, podemos ter uma noção muito exata do que nós fizemos do lado de lá, como podemos ter uma visão meio confusa, que nós vamos chamar de sonhos, como podemos não lembrar de nada, que também é comum, as pessoas não lembrarem, mas elas desdobraram. E o desdobramento é muito fácil de visualizar. Vejam aí a primeira figura, figura 1, o desdobramento. Então vocês estão vendo lá uma pessoa deitada e de repente ela se vê ali de pé, de frente ao corpo físico. Alguns de vocês já teve uma experiência assim, ligadas pelo cordão de prata. Voltando aqui para mim. Então você desdobra e fica um fiozinho de energia ligando o corpo espiritual ao corpo físico. Existem relatos nas obras espíritas de reuniões lá no plano espiritual, dos desencarnados, em que alguns encarnados participam. E os desencarnados, sabe como é que eles identificam os desencarnados? Sabe como eles identificam os encarnados? Pelo cordão de prata. Ah, aquele ali está com cordão de prata. Então ele está dormindo, está desdobrado. Porque no corpo espiritual mesmo não se vê grande diferença do encarnado para o desencarnado. A diferença é no cordão de prata. Interessante, né? Então, o desdobramento, que é uma realidade também, ele, em algumas pessoas, ele é muito... o que a pessoa vive do lado de lá é muito parecido com o que vive aqui. É muito comum em médios isso, que desdobram, vão trabalhar e têm consciência do que estão fazendo lá. E conforme mais ostensiva, maior a capacidade do médium, maior é essa realidade do que eles vivem quando estão desdobrados. Agora, ao longo da história, pessoas desdobravam, pessoas eram médiums e não tinham conhecimento sobre isso. É muito comum nas tribos indígenas, por exemplo, os pajés,
que normalmente eram médiuns, terem essas experiências, né? E muitos grupos isolados, muitas tribos indígenas na Amazônia, na África, na Austrália, né? Terem pessoas sábias, pessoas que tinham experiência na vida espiritual e que dirigiam espiritualmente aqueles grupos, sem terem instrução, sem terem, muitas vezes, acesso à escola, civilizações isoladas, mas que tinham noção de espiritualidade, que desdobravam, iam na vida espiritual. Eu vou passar um segundo vídeo que fala um pouquinho sobre isso, sobre desdobramento e sobre essa questão dos sonhos. O Divaldo vai falar um pouquinho, passa cenas de um filme muito interessante, uma menina que vai no hospital, fica em coma, e ela começa a desdobrar. E ela não entende, ela se vê fora do corpo físico. Eu não me recordo agora o nome do filme, mas é um filme muito bom. Então assistam esse vídeo e voltamos já, um videozinho de 5 minutos. Eu sentia que flutuava e me movia pelo quarto. O que sai é a consciência, que é algo além do espaço, do tempo, da matéria, da energia, de um jeito que conhecemos muito pouco. Novas evidências são descobertas e casos extraordinários são submetidos a testes exaustivos para esclarecer enigmas antigos da humanidade. Desde que o homem primitivo conseguiu viajar através dos sonhos a outras dimensões, ele tem tentado descobrir se existe algo além do corpo físico. As culturas mais antigas falam dos corpos sutis do ser humano. O corpo astral, que chamamos de psicossoma, o corpo etéreo, que chamamos corpo energético, e assim por diante. A tradição oriental chama de corpo astral. A cultura ocidental o chama de alma ou ânima. Na América pré-colombiana, os xamãs viajavam para outros mundos e eram capazes de curar doentes. Os xamãs acreditavam que podiam sair do corpo para o mundo superior ou inferior. Algumas dessas jornadas parecem experiências extracorporais. A experiência de sair do corpo tem uma explicação simples. Por exemplo, quando um índio dorme, ele viaja a curtas e longas distâncias no sono. E quando acorda, ele se dá conta de que não saiu da cama. Então a explicação mais lógica é que algo de seu organismo se deslocou, mas o corpo não. Então é lógico pensar que há uma parte de nós que não é o corpo e que viaja. Nós encontramos nos anais da humanidade fatos notáveis, que são denominados de bicorporeidade. O célebre caso de Santo Antônio de Pádua, que, se encontrando distante da sua família, desdobrou-se em pleno ato da missa para salvar o pai, que estava sendo acusado de um homicídio que não praticara, e apareceu diante da multidão, apontou o criminoso e voltou logo depois à celebração da missa. Na história dos fenômenos psíquicos, por volta de 1900, tornou-se célebre uma jovem professora, Émilie Saget, que era portadora de um fenômeno equivalente, o seu denominado corpo astral, duplo astral, denominação esotérica para algumas expressões do perispírito. Deslocava-se enquanto ela estava dando aula, saía até o jardim. As alunas ficavam apavoradas e corriam. Ela perdeu muitos empregos e não se dava conta do fenômeno. Era um fenômeno de desdobramento da personalidade de maneira inconsciente, mas sem a lucidez daquele fenômeno. Como assim? Eu sei que vai parecer estranho, mas eu sonhei com esse lugar. Essas flores, tudo. É lindo. Portanto, mais tarde se pôde estudar nos desdobramentos reais, e Ernesto Botzzano estudou os muitos em que o indivíduo pode aparecer a outros mesmo estando vivos.
encarnados. Por isso, ele publicou um livro notável, que se chama Comunicações entre Vivos, de pessoas em estado de coma, pessoas adormecidas, que nada obstante desdobram-se e recuperando a lucidez do espírito, porque o corpo é que se encontra imobilizado, comunicando-se com aqueles que eram os experimentadores. O Espiritismo considera perfeitamente válida as manifestações dessa natureza quando autênticas. Então, pessoal, é isso. A alma é imortal, a vida espiritual é uma realidade. O que nos faz assim ter mais vontade de estudar cada vez mais sobre isso, porque nós estamos estudando sobre a vida. O Espiritismo, como eu sempre repito, fala de vida e nos ajuda a enfrentar a vida hoje. O que nós temos que fazer hoje para construir a nossa felicidade, para nós nos libertarmos da dor, para nós não sofrermos tanto com a partida de um ente querido, que essa dor da perda de um ente querido seja mais pela saudade, mas nunca por aquela condição de que eu nunca mais vou ver. A pessoa desapareceu, porque não desapareceu, você vai ver sim, depende de alguns fatores da sua evolução, mas vai reencontrar sim, e a pessoa não desapareceu. Não se impressione ao ver uma pessoa morta achando que a pessoa está ali. E o grande erro da maior parte das pessoas é ir num cemitério para conversar com uma pessoa se ela estivesse ali, né? Quem de vocês, depois de desencarnar, vai querer ficar preso a um cemitério? Alguém quer? Eu acho que não, né? E até vai ser um assunto no próximo programa que nós vamos falar sobre o dia de finados, a perda de entes queridos. Então, o espírito, ele se reveste sempre de matéria. Tem o seu corpo espiritual ligado ao corpo físico. Nos momentos de relaxamento, esse corpo espiritual se desdobra. Na morte física, esse desdobramento é definitivo. É isso que é a morte, é um desdobramento definitivo. Aquilo que acontece toda noite, quando você dorme, vai chegar um dia que esse deslocamento do corpo espiritual vai ser definitivo. E você recobra a lucidez do lado de lá e você vai viver lá como vivia aqui. Ninguém vai dar um grande salto porque desencarnou. Se você era ruim, um bandidão aqui, você vai ser ruim do lado de lá. Se você era uma pessoa muito boa, culta do lado de cá, você vai ser o mesmo do lado de lá. Se você procura se melhorar aqui desse lado, ao desencarnar, você vai ter essa mesma vontade. Você do lado de lá é o que você é aqui. A diferença é aquela em que andar nós vamos estar. Porque se aqui o que é muito bom tá junto do que é muito mal, do lado de lá há uma separação por uma questão da vibração do corpo espiritual. Essa é a diferença. Então, o andar em que nós vamos estar, a faixa vibratória, depende da vibração do nosso corpo espiritual. Depende da nossa mente, dos nossos sentimentos. Conforme eu já falei antes, as nossas passagens pela vida espiritual e no passado não têm sido muito lúcidas, muito aproveitadas. E a partir do momento que a gente entende melhor a vida, entende a vida espiritual e desencarnamos numa condição melhor moralmente, qual é a tendência? Lembremos do André Luiz, nosso lar. É a gente ter uma passagem lúcida pelo lado de lá. Começamos a trabalhar mais. E à medida que a gente evolui, essa vida que nós conhecemos vai ficando mais distante. Porque nos mundos superiores, após os mundos de regeneração, que nós ainda viveremos, vem os mundos ditosos, em que a encarnação não é mais nessa matéria, né? A vida numa dimensão superior. E esse espírito continua evoluindo, crescendo. Então, todos vocês têm muita coisa para ver, muita coisa para realizar.
E a vida atual é um tesouro que vocês têm. A nossa vida é o nosso tesouro. Vamos olhar para a nossa vida com a importância que ela merece. Mas não é somente com aquela importância que a maioria dá, de ter as coisas, de ter um bom salário, que é compreensível, ganhar dinheiro, ter um carro. Nem todo mundo consegue isso. Muita gente não consegue essas coisas materiais, mas tem muitas conquistas espirituais, que no fundo é o que importa. Então eu pergunto, quais estão sendo as conquistas espirituais de vocês? Vocês que são espíritos imortais, o que vocês têm feito por vocês? Vocês especificamente, assistindo a esse programa, não a mim necessariamente, mas acessando as informações sobre espiritualidade, eu diria que estão num caminho muito bom, né? Se vocês aliarem o conhecimento a esse esforço para domar as tendências mais que vocês têm, para vivenciar mais o amor, o caminho que vocês estão seguindo está muito bom. Então vejam assim, se interessar pelas coisas espirituais é um sinal de maturidade, é um sinal de que, bom, a minha mente está me pedindo algo a mais do que eu tenho buscado. Eu preciso me conectar mais com as forças do universo. Eu preciso acalmar um pouco meu coração para não se deixar influenciar tanto pelas coisas da matéria. Eu preciso acreditar mais, acreditar que é uma realidade a vida espiritual. Existem pessoas que talvez precisassem que um espírito se materializasse ao lado delas. Mas será que isso mudaria as pessoas? Então, voltando lá para o início, eu falei que a ciência tem fé de que a matéria existe, né? A matéria escura existe, embora não possa vê-la, não possa medir. Nós temos fé que o mundo espiritual existe. Pelo mesmo motivo que os cientistas têm fé na matéria escura, que ela influencia no mundo físico. O mundo espiritual influencia no mundo físico também. Com uma vantagem, nós temos os médiuns. E nós temos casos em que já aconteceram materializações de espíritos. Então, para encerrar, assistam esse vídeo da materialização de Clarencio do nosso lar. Nosso lar existe, viu? Clarencio, o ministro do nosso lar, já se materializou aqui na Terra. E isso foi experimentado pelas pessoas que, na época, frequentavam o centro do médium Peixotinho. Assistam esse vídeo com depoimentos de filhas e um filho do Peixotinho, de um biógrafo do Peixotinho e de pessoas que presenciaram a materialização de Clarencio, ministro de nosso lar. E voltamos já já para encerrar. A coisa de maior repercussão foi a materialização de Clarencio. Um dia, Clarencio se materializa numa reunião que foi uma surpresa, ninguém soube, com antecedência. Ele chega com seu cajado, entra na porta entre a cabine e a sala de sessão, faz uma palestra. Houve uma agitação antes, senhor ministro, eles gritam, senhor ministro, vozes de dentro da cabine e que alguém vem alguém importante. O Clarencio faz a palestra dele porque ele não veio, ele não desceu para essa reunião, não era assim. É explicado depois que ele veio para materializar-se num grupo espírita em alguma parte do planeta. Mas o ambiente manda-se um destacamento espiritual precursor para saber se o ambiente comportava a presença de Clarencio. E esses que compareceram disseram que o ambiente não estava em condições de receber Clarencio. Como ele já tinha descido,
procuraram um ambiente propício e encontrou em Campos, no Araci. Os espíritos disseram, não pensem que vocês vão vê-lo quando desencarná-lo. Vocês estão vendo agora e não o verão depois de desencarnado. Isso aí é magnífico porque há pessoas que ainda vivem e que testemunharam esse fenômeno. O grupo foi surpreendido, como já aqui se disse, pela presença de Clarencio. Mas ele não se materializou de forma, vamos dizer, parcial. Ele se materializou totalmente. As pessoas, inclusive, se referem, eu tenho 2 relatos feitos por senhoras que conhecem bem, vamos dizer, as palavras que indicam os diversos adornos de uma né? E elas dão conta de punhos rendados, de golas, de um manto, realmente, de rara beleza, que foi visto, né, imagino o impacto emocional dessas pessoas. O espírito que apareceu, que mais emoção me causou, foi a presença de Clarencio, ministro do nosso lar. Quando ele apareceu, o salão que ficava às escuras ficou completamente claro, onde víamos todas as pessoas com os mínimos detalhes, porque ficou uma claridade imensa, em pleno salão. E ele apareceu com uma túnica toda em luz, aquela túnica que ia até os joelhos, toda em luz, e com um cajado, também todo iluminado. Ele chegou na porta da cabine, avançou 3 passos para o salão, e ali ele falou para todos nós. Foi uma coisa maravilhosa que até os espíritos, quando ele apareceu na cabine, antes de sair para o salão, ministro, ministro, os espíritos que estavam ali diziam assim, ministro, ministro. Sheila, então, ministro, a sua presença aqui. Então foi uma coisa maravilhosa para todos nós. O objetivo desses fenômenos é, numa época em que veio ao mundo 3 medianeiros distintos, Chico Xavier na psicografia, Divaldo Franco na palavra e Peixotinho na mediunidade de efeitos físicos. Então esses 3 elementos são importantes para essa fase de expansão da doutrina espírita, que hoje, naturalmente, graças a esses trabalhos, está numa fase de consolidação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a experiência que se encontra nos domínios da mediunidade foi uma experiência vivenciada numa reunião de Peixotinho e também em Missionários da Luz. Eu, pessoalmente, eu que assisti a algumas reuniões, não tenho dúvida nenhuma. Eu digo sempre, olha, Chico nunca mais voltou a sorrir desta maneira. Exatamente numa oportunidade em que estava junto com o nosso Peixotinho. Então, pessoal, que experiência, hein? Presenciar a materialização de um espírito. Será que nós precisamos disso? Somos São Tomé? Eu confesso para vocês que eu gostaria de ver um espírito materializado. Mas eu confesso também que eu não preciso tanto disso para a minha fé. Eu, através dos médiuns com os quais eu trabalho, eu confio na existência da vida espiritual, como Chico Xavier descreve, como Divaldo Franco escreve. São obras maravilhosas, importantíssimas, porque falam da vida, da imortalidade da alma, nos comprovam a existência de uma força maior, de uma inteligência suprema, que nós podemos chamar de Deus. Existe uma ordem para tudo. A Terra tem um grupo que comanda as coisas da Terra, que comanda e dirige as reencarnações e as desencarnações, que leva espíritos da Terra para outros mundos, que traz espíritos de outros mundos para a Terra,
A vida espiritual, ela é pulsante, ela é real e ela está além do nosso campo de visão, porque nós somos de lá. Na verdade, nós somos de lá. Nós estamos momentaneamente presos aqui. Já deu para vocês entenderem isso? Que a verdadeira vida é essa vida fora da matéria física? E não é o contrário? Que, na verdade, morte, na verdade, é você deixar a vida espiritual, se esquecer disso momentaneamente, ocupar um corpo físico, é a morte para o espírito. Mas isso é temporário, porque depois de um tempo a gente se liberta dessa matéria. E à medida que a gente evolui, a gente vai se libertando dessa necessidade de continuar reencarnando. A reencarnação não é ruim, não estou falando isso. Pelo contrário, ela é necessária no processo de aprendizado e de evolução. Nós ainda precisamos da reencarnação, ainda vamos precisar dela durante um bom tempo. Mas o nosso destino é viver a vida plena espiritual, não mais caminhando daqui para ali, mas deslocando pelo universo. Não mais com a visão restrita que nós temos, com uma visão ampla. Não só com o conhecimento limitado que nós ainda temos, mas com o conhecimento amplo que todos vamos desenvolver nessa caminhada. Até chegar o momento que seremos, sim, aquele espírito de luz, aquele ser grandioso, mas que nós temos que conquistar. Mas no momento não podemos duvidar dessa realidade, da imortalidade da alma. Daí a necessidade de encararmos a vida com a seriedade que ela merece, com muito amor por nós, pelas pessoas que nos cercam, por esses seres que nos dirigem. Muita gratidão a Kardec, a Chico Xavier, a Divaldo. Muita gratidão aos médiuns, vocês que assistem, médiuns trabalhadores do MAP, médiuns de outras casas espíritas. Muito obrigado a vocês por nos mostrarem, nós que não temos a mediunidade ostensiva, essa realidade. Embora nós mesmos, através da nossa experiência, dos nossos sonhos, desdobramentos, nós também tenhamos, de certa forma, acesso a essa realidade. Então, todos nós nos ajudando, nos auxiliando, de mãos juntas, vamos caminhar para uma vida superior. Precisamos uns dos outros e precisamos, mais do que nunca, de Nosso Senhor Jesus em nossas vidas e de todos os espíritos superiores, seus trabalhadores, que nos abraçam com muito amor e nos convidam para uma vida mais feliz, que temos que construir. O reino dos céus não está ali, não está acolá, está dentro de nós. Fazei brilhar a vossa luz, já disse Jesus, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Então, que nós possamos aproveitar toda essa influência positiva da espiritualidade superior para nós fazermos brilhar a nossa luz. E a imortalidade da alma é uma realidade que está se tornando praticamente fato científico. Se não agora, muito em breve. Tá bem? Então, que Jesus abençoe todos vocês. Foi um prazer estar mais uma vez refletindo sobre as coisas espirituais. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.